E esse, eu imagino, que é o meu propósito de vida. Ser uma mãe atípica é um chamado. E de forma nenhuma eu parei até mesmo para poder questionar a Deus por quê. Mas foi o que eu disse ao Senhor. Eu estou preparada porque eu sei que eu não estou sozinha. Quando ele termina de aspergir as últimas gotas, ele acorda. A gente descobriu que ele só tinha metade de um rins. E que esse rins funciona perfeitamente como precisa. E quem sou eu para dizer para Deus o que eu mereço ou o que não mereço? É Ele que sabe o que eu preciso e não o que eu mereço. Que prazer estar com você mais uma vez nesse novo episódio do Identidade em Foco. Eu sou o consultor Luiz Paulo Júnior e quero compartilhar com você um pouco mais sobre a sua identidade. Para isso, trazemos aqui personalidades, conhecidos, amigos, pessoas que nós temos um contato direto para te inspirar. E comigo divide a bancada a dona Ingrid. Olá, eu sou a Ingrid Ramos, eu sou a esposa do lindo. Então eu quero convidar você, neste momento, pegar um café, um chá, uma aguinha, sentar aí, relaxar, ou você mesmo que estiver aí na academia, fazendo algum exercício e ouvindo a gente, quero convidar você para prestar atenção aqui, tenho certeza que muitas coisas vão acrescentar e muito na sua vida. Gente, nossa convidada de hoje é uma pessoa que eu tive o privilégio de fazer uma formação em análise comportamental. E a história de vida da nossa convidada de hoje, ela não é apenas uma história de vida. Eu diria que seria um arcabouço intelectual para te inspirar a você viver uma vida de resiliência, uma vida saudável, uma vida familiar, mas acima de tudo, uma vida baseada na fé. Eu quero te convidar a embarcar conosco na história da Eliette Fonseca. Ela é escritora, palestrante, trabalha com vários assuntos relacionados à neurociência, também à psicologia positiva, e hoje ela vai falar um pouco mais da sua trajetória. Eliette, minha querida, obrigado por estar aqui conosco. E eu quero te pedir, fique à vontade, quero que você, de fato, possa nos conduzir com a sua história, com a sua vivência. Eu acredito que você tem muito a nos acrescentar e para esse momento inicial eu gostaria de te deixar à vontade para você se apresentar um pouco mais e logo em seguida já começar a falar um pouquinho de quem é a Eliette Fonseca. Fique à vontade. Muito obrigado, Luiz Paulo e Ingrid, pelo convite, em primeiro lugar. É um privilégio estar aqui nesse primeiro episódio junto com vocês, estreando essa série aqui de vocês, que eu não tenho certeza que será uma série espetacular, um podcast que vai alcançar muitas pessoas, muitas vidas e, claro, nós estamos aqui para transbordar. Então, assim, agradeço muito mesmo o convite, fiquei muito lisonjeada e fiquei aí impactada com toda essa narrativa que você trouxe da minha vida aí, né? Eu até falei, uau, essa aí sou eu. Muito obrigada mesmo. E quem é a Eliette? Em 2 pequenas frases, eu me titulo como forte e corajosa. A Eliette é uma mulher forte e corajosa. E em detalhes, a Eliette é esposa, é mãe, é empreendedora, é escritora, é palestrante, é filha e também é, como que eu posso dizer, uma serva, né? Uma serva de Deus, acima de todas as outras, minha função. Essa é a que eu mais procuro, com toda dedicação, executar. E eu quero poder hoje compartilhar aqui com vocês e com quem está nos ouvindo um pouco da minha história, que traz aí o que você disse, a resiliência, mas acima de tudo, eu trago a ressignificação. Uau. O quanto é importante para mim ressignificar. De forma bem prática mesmo, que a psicologia me trouxe, o quanto é importante florescer, né? O quanto é importante pegar da sua dor e fazer com que aquela dor floresça. E esse, eu imagino, que é o meu propósito de vida, ressignificar a minha vida e poder, diante dessa minha ressignificação, transbordar na vida de outras pessoas. Bacana. Eliette, nós, durante ali aquele momento que nós estávamos fazendo aquela formação, houve ali uma identificação de histórias, né? Para você que está nos assistindo,
Se você ainda não nos conhece, é um prazer ter você. Mas aquelas pessoas que já nos conhecem sabem um pouco da nossa história de vida. Nós somos pais de 2 filhos. Nós temos a Ana Beatriz, que tem 17 anos, é uma princesa do Senhor. Mas nós temos o nosso príncipe, que é o Isaac, e ele já mora no céu há 4 anos. E nós o entregamos para Deus. Ele foi vítima de um câncer. E quando a gente começa a conversar com as pessoas, a gente fala um pouco da nossa história. E aí eu me esbarrei na história da Eliette. Eu sei que falar das nossas dores é sempre muito difícil, né, Eliette? Mas a gente fala com um propósito, né? Nós falamos de uma maneira onde nós enxergamos que nós podemos ser luz para as pessoas. E eu queria que você me narrasse um pouquinho, vou começar por esse pedacinho mais pesado das nossas vidas, para depois a gente ir para as partes que a gente entende que a gente superou. Você pode falar um pouquinho toda essa trajetória das suas gravidezes, da maneira hoje como você se intitula, né? Mãe atípica, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Essa é uma história que eu costumo dizer que isso é um chamado, né? Ser uma mãe atípica é um chamado. Antes era titulado como PNE, né? Portador de necessidades especiais. Então eu sempre falo que nós somos mães especiais. Eu imagino que isso daí é um chamado que Deus tem para mães específicas. Não que eu estou dizendo que... Porque às vezes eu vejo muita gente falar que isso é um peso, né? Ter um filho aí atípico, seja com qualquer neurodivergência, deficiência física, isso seja um peso. De maneira nenhuma, de uma forma bem sincera, isso nunca foi um peso para mim. Eu sempre, desde o primeiro instante, eu vi isso como um chamado. E de forma nenhuma eu parei até mesmo para poder questionar a Deus por quê. No meu segundo filho, se eu tive uma primeira filha maravilhosa, a Alice, de 10 anos, muito linda, que veio normal, não teve nenhum problema. E o meu segundo filho, tão desejado, né, rapaz, um homem ali que meu esposo queria, me vem aí com uma cardiopatia congênita. É uma doença no coração, né, uma transposição dos grandes vasos, que tem uma definitiva de cirurgia. Se aquela cirurgia deu certo, bem, se não deu, nós não temos muito o que fazer. E o Lorenzo foi assim, surpresa em cima de surpresa, porque todo o meu pós-parto foi muito tranquilo. Eu sempre fui atleta, sempre fiz esporte, sempre pratiquei. Então as minhas gestações foram todas muito tranquilas. E aí ali na hora do nascimento do Lorenzo, a gente tive todo o parto normal, começamos a ter um problema de que aquela criança não estava conseguindo vir pela força dela, não estava ajudando. Depois de 3 horas descobrimos ali que o Lorenzo tinha essa cardiopatia. Então assim, foi um baque, não só para mim, para o meu esposo, mas para toda a nossa família, que eu imagino que nenhuma mãe esteja preparada ou falando assim, não, tô pronta, eu sei que eu vou ter um filho especial, vou ter um filho com algum problema e tá tudo certo. Nenhuma mãe, né, a Ingrid como mãe me afirma isso, nenhuma mãe pensa que eu vou ter um filho que tenha deficiência. Eu acho que alguém falar que pensa só se já teve alguma vez para poder dizer isso, mas caso contrário, não. Então foi uma surpresa, mas foi algo que, assim, o Senhor já me fez aceitar de uma forma muito tranquila. Por quê? Porque eu acreditava e acredito no que Deus faz. Então, assim, de verdade, foi impactante para mim, até porque eu nem sabia o que significava isso, o que era. Os médicos falam muito de forma técnica, você fica meio que perdida, né? Como se diz, você acaba de dar a luz e vem um nome desse tamanho aí que você não sabe o que é, qual que é o início, qual que é o fim. Mas foi o que eu disse ao Senhor. Eu estou preparada porque eu sei que eu não estou sozinha. E daí pra frente foram assim, 45 dias de deserto. Eu fiquei 40 dias no deserto total. Porque o Lorenzo entrou em coma. Sempre que a gente começa assim, né? É meio que difícil não voltar lá atrás. Mas o Lorenzo entra em coma e fica ali 40 dias em coma profundo. E nada funciona, né? Tudo, pelo contrário, tudo para de funcionar. Rins para de funcionar, coração não começa a bater bem, a artéria não começa a segurar a pressão. Então você pensa, agora é o fim. Então a gente teve 40 dias assim, no deserto mesmo, e 5 dias de exame de glória. Levei ali pro Lorenzo o batismo na UTI. E a gente tem aí o milagre do batismo. Lorenzo volta diante da... hoje eu até estou escrevendo um livro
sobre isso. Que bênção. Vai sair um livro sobre esse momento, que é ele acordar ali durante o batismo, que foi feito dentro da No UTI. momento do batismo? No exato momento. Uau! Eu sou católica, né? Uhum. Levei o padre. Quando ele termina de aspergir as últimas gotas, ele acorda. O monitor... Até meio cena de filme. Mas nós tínhamos pessoas ali para comprovar. O aparelhinho apita. Pum. Uhum. Aí a enfermeira diz, subiu a pressão. E ele abre os olhos. Pela primeira vez em 40 dias. Então, assim, foi algo que o padre mesmo ali se emocionou em ver as enfermeiras que estão acostumadas com tudo aquilo ali, a médica, e ela fala, que bom, né? Os médicos falaram, que bom, e eu disse, que milagre. Era o que eu precisava. Só que eu imagino que ali foi o pouco do que nós iríamos viver. Porque depois disso, nós temos aí, o Lorenzo hoje tem 9 anos, e a cada mês eu descobria uma doença nova. Né? Então, a cardiopatia foi uma, depois veio a microcefalia, a isquemia cerebral, a propagnosia, depois viemos a insuficiência renal, depois viemos identificar que ele tinha muitos problemas neurológicos no oftalmo, que é sobre a visão, não tem problema no auricular, mas tem no oftalmo, que atrapalha em muitas funções para ver, né, para enxergar. E foi assim... Cada ano a gente descobriu uma coisa diferente. Depois de 6 anos, a gente descobriu que ele só tinha metade de um rins. E que esse rins funciona perfeitamente como precisa. O rins precisa filtrar bem. Então ele filtra, porque ele não tem saúde cardíaca para fazer uma hemodiálise. Então o Lorenzo passou por muitas outras desistências de cirurgia. Porque ele teve que fazer do crânio, o crânio encavalou. Depois ele tinha que fazer porque não conseguia comer, tinha que pôr sonda gástrica. E todas essas cirurgias foram substituídas. O Senhor foi lá e operou. E eu sempre falava pro meu marido, quando ele falava, nossa, esse menino agora não vai. Eu falo, o Senhor operou o milagre. E ele não faz a obra pela metade. Amém. Eu acredito perfeitamente que nenhum ele passará. E ele não passou mais nunca, até hoje, nos seus 9 anos, por nenhuma cirurgia. Até porque ele não aguenta. Hoje o Lorenzo, e o laudo dele foi, essa criança não vai andar e não vai falar, ela vai vegetar. Né? O Dr. Rafael, que foi o primeiro médico dele ali da PAI, disse isso, e aí foi engraçado, ele estava sentado junto com meu esposo, ele ficou, como não? Ele não vai andar e nem fala. Eu falei, tudo bem. E aí ele, tá, mas ele não anda e nem fala. Eu falei, tá. Então ele pensou assim, essa mãe não tá entendendo o que eu tô falando pra ela. Ele não vai andar e nem vai falar. Eu falei, não, tá bom. E eu repeti, até porque eu também fiquei meio em estado de choque do que ele disse. Eu até falo muito com meu esposo que os médicos têm que ter um pouquinho mais de delicadeza pra falar esse tipo de coisa, né? Porque assim... Nós sabemos disso. Ou chamar uma psicóloga, alguém da área, para te ajudar, né, a falar, porque o diagnóstico, quando nós recebemos o diagnóstico do Isaac, eu estava lá no Hospital das Clínicas, numa sexta-feira de carnaval, 8 horas da noite, porque eu andei atrás do médico. Eu falei assim, esse médico, ele fala comigo hoje, ou ele fala. Fui atrás dele, ele chegou no quarto, era 10 horas da noite, ele virou pra mim e falou assim, a gente estava na área da ortopedia, né? E ele falou assim pra mim, arruma suas coisas que você vai pra pediatria. Eu falei, então ótimo, ok, pelo menos um pediatra conversa comigo, né? E aí eu falei assim, mas por que o senhor tá me mandando pra lá? Por que eu tô aqui? Por que meu filho tá aqui? E ele virou pra mim, 10 horas da noite, nesse quarto tinha mais 4 senhorinhas, bem senhorinhas mesmo, que elas iam fazer cirurgias ortopédicas e tudo mais. E aí ele falou pra mim, nesse dia, seu filho tem um CA, por isso que você vai ficar aqui. Aí eu olhei pra ele, ele falou pra mim, você sabe o que é um CA? Eu sabia o que era. Eu falei, não sei o que é um CA, me fala. Ele falou, seu filho tá com câncer e ele tem mais ou menos 6 meses de vida. Como se nós estivéssemos preparadas para essa notícia. Exatamente. Desse jeito. Aí como é que você liga e avisa a família? Como é que você fala esse tipo de coisa, né? E aí todo mundo condenou. O Isaac viveu 2 anos como se não tivesse nada. A única coisa que a gente via que ele estava num tratamento é porque ele não tinha cabelo. Mas de resto, nada. Ele vivia como se não tivesse nada. Inclusive até isso mesmo que você falou, né? Em relação à superação... Uma das coisas muito interessantes, assim, que ele teve que tirar o osso da escápula.
E aí, como você fica com o movimento reduzido, né? No ombro. E fica o ombro bem fininho, fica até engraçadinho, né? Bonitinho. E aí, ele não... O médico falou, ele não vai levantar o braço. Mas isso aí é demais. É o de menos, né, mãe? É o quê? Ele não só levantava o braço, como levantava os brinquedos, objetos, vassoura. E ele pegava as coisas. Um dia ele pegou um puff, levantou, como se nada tivesse acontecido, né? Como se os médicos pudessem prever o que uma criança pode ou não passar, né? Porque as crianças, eu acredito assim, o Isaac mesmo, ele não sabia o que ele tinha. Ele não sabia que aquilo ali poderia levar à morte. Ele não sabia o que ele estava passando ali naquele momento, né? Ele não tinha noção. Eu deixei ele só viver. Falei, vive, meu filho, vive, brinca. E aí, então ele não tinha noção. Então, eu acho que por isso que ele viveu tanto. Porque talvez se você vivesse, né, nós adultos, com aquela pulguinha atrás da orelha, ah, mas será que eu vou viver, né? Será que, como é que vai ser minha... Talvez nem faria força para levantar um cabo de vassoura, como ele fez um dia, né? Então, eu acredito nisso, né? Que as crianças, elas são maravilhosas. Elas conseguem fazer coisas que... Por que ficar duvidando da capacidade deles? Né? Deixe que eles façam o que eles vieram ao mundo para fazer. Acho até interessante, quero te contar isso, né? Na hora que você estava aqui falando, eu lembrei. Na minha faculdade, fiz faculdade de designer de moda. E aí eu tava muito, assim, desacreditada. Porque eu descobri essa área da moda, uma área, assim, uma parte da moda que eu não gostei muito, que é o fast fashion muito agressivo, né? Essas compras aí excessivas. O que acontecia para chegar uma roupa tão baratinha aqui no Brasil, né? E no mundo inteiro e tudo mais. Eu tava assim. Aí minha professora falou, não desiste, não desiste. Deixa eu te falar, agora vai vir a melhor parte. Meu Deus, o que vai vir, né? E aí meu trabalho de conclusão de curso, né? TCC, ela trouxe para nós a ideia de fazer uma coleção para pessoas com deficiência. Que bacana. Aí, só que eu não tinha acesso a outros tipos de deficiência. Eu sabia aquela deficiência ali do meu filho, né? Mas eu não tinha acesso nenhum. E aí, na época, um amigo nosso trabalhava lá no Centro de Excelência, né? De Esporte e Cultura, ali no centro. Aí ele falou assim, não, vai lá, o professor vai te receber, você vai amar. Vai lá conversar com eles. Por quê? Que eu queria saber? O que você espera de uma roupa? Qual é a sua deficiência? O que você espera de uma roupa? E aí, eu fui inundada eu falei, a gente não faz nada por ninguém. A gente não faz nada por ninguém. Porque aí veio as meninas com nanismo. Ah, porque roupa pra mim não pode ter botão atrás, não pode ter zíper aqui do lado, né? São os braços mais curtinhos. Aí os meninos da cadeira de roda falando pra mim, com cadeira de roda, né? Falando pra mim, eu quero ter autonomia, porque eu sou esportista, eu vou viajar sozinho sem minha mãe. Então eu quero uma roupa que tem elástico na cintura pra eu me vestir sozinho. Aí os meninos que vieram... Aí veio um dos meninos, eu achei assim, o mais interessante de todos. Ele veio, né? Ele não tinha um braço. Na verdade, tinha má formação congênita, né? Já nasceu assim. E aí ele falou assim, eu quero uma blusa que não fica assim solta, tá vendo? Por que fica esse negócio solto? Imagina com um casaco de frio. Então eu tive que pensar todas essas questões, pensando neles, pensando como eles poderiam viajar, porque eles são atletas de alto nível. Eu não conseguiria jogar com nenhum deles. Não, grandes atletas, não conseguiria, porque eles são atletas de alto nível, alto rendimento. É incrível o trabalho deles. Assim, algum dia, alguém aí, até mesmo aí, quem tá ouvindo, poder ir lá e conhecer um pouco, vocês vão se espantar. O tanto que é interessante. Mas tem esses problemas. Não, é uma roupa que não serve. É um tênis que não cabe num pé e não cabe no outro. Essas questões aí são questõezinhas simples de se resolver. É só olhar para o outro, sabe? Então, aproveitando isso, queria fazer um gancho aqui na pergunta para você. Porque eu queria te perguntar... Porque, assim, nessa época aí do Isaac doentinho, o que acontece? Eu esqueci de mim. No primeiro momento, 14 dias internado... Eu emagreci muito, 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 muito. Eu esqueci de mim, porque quem que era eu? Aí um dia o Isaac falou assim, mãe, por que você tá feia? Aí eu falei assim, ué, mas por que você tá achando ele? Não, você tá descabelada. Nossa, mãe, você não penteou o cabelo, essa unha sua tá... Nossa, mãe, você não põe um brinco, nem batom. Eu falei, ele percebeu que através de mim que tinha alguma coisa errada com ele. Por causa de mim, por causa da minha imagem.
E eu queria te perguntar, o que isso afetou você? Afetou você de alguma forma? E você, nesse momento aí, através... você conseguiu se olhar, ver através aí da sua imagem, o que você estava passando nesse momento? Só pegando um gancho da sua pergunta também, do que você disse. Só para você entender, quando Deus nos manda esse tipo de acontecimento, e ele usa a própria criança para nos moldar e para nos ajudar. Ele usou o Isaac para te mostrar que você estava esquecendo de você e se atentando somente a ele. É o mesmo que o Lorenzo faz comigo diariamente. É algo espetacular, assim, eu falo, não tem lógica. Ele é a boca de Deus para mim, em todos os momentos. E sim, eu me deixei muito de lado, até porque eu tinha uma hérnia umbilical de muito tempo, tive a lista, deu tudo certo. Só que com todo o vucu-vucu do dia que o Lorenzo nasceu, eu precisei subir e descer rampas. Depois de 3 horas, tava tudo normal, parto normal, você fica mais tranquilo e esquece do que aconteceu, né? Algumas horas atrás. Então, eu subi e desci muitas rampas até que o Lorenzo entrasse para dentro dessa área de cirurgia e tudo fosse feito. Então, assim, no meio da noite, essa hérnia encarcera com o intestino. Meu Deus. Do nada não, né? E encarcera e eu tive que ir para a mesa de cirurgia, porque isso é emergência, né? Porque se estoura, você morre em 24 horas. Que eu até falei, não, amanhã a gente resolve isso, porque agora eu não posso, meu menino acabou. Ela, não tem como amanhã. Então, assim, foi o pior momento, porque eu fiquei ali internada por 3 dias, o Lorenzo na UTI. E aí eu só recebi a notícia, meu marido sozinho em casa e minha filha com a minha sogra. A família totalmente desconexa. Exatamente. E desunida. Aquilo me gerou uma dor tão grande do hospital que eu falei, misericórdia, Senhor, eu não quero isso na minha vida. Eu não quero passar por este momento. É muito ruim. E aí, quando o Lorenzo foi para casa, a minha vida era oração, né? Antes dele ir, eu fiquei ali, então, 45 dias em oração constante. Então, eu tinha 5 minutos com ele na UTI. Então, eu levantava, fazia o que eu precisava, cuidava da Alice, porque eu também tinha Alice. Fazia as coisas que precisava, ia pro Lorenzo. Quando eu voltava, eu só ficava em oração. Quando eu não estava na igreja, eu estava em casa, fazendo as minhas orações. Então, assim, emagreci bastante, perdi bastante peso, já tinha perdido na gestação dele, perdi muito peso. E aí, para mim poder me manter, muitas das vezes, às vezes a minha menina falava, mãe, hoje você não tá bonita, né? Você não vai arrumar o cabelo? Você vai ficar só de roupa de dormir? Ela falava. Eu falei, não, minha filha, quando a mamãe for ver o Lorenzo, a mamãe veste roupa. Ela não tem que ficar bonita em casa. E aí, hoje até meu irmão mandou aqui um vídeo de no dia ela fazendo maquiagem, fazendo um tutorial de maquiagem. Então, assim, eu tinha que arrumar forças de onde não sei, eu falo que são forças de Deus, para poder me manter, assim, bem psicologicamente para minha filha, porque eu tinha ainda ela para cuidar, e para tentar olhar para mim, para que eu não caísse ali também nesse abismo. Então, assim, eu me deixei bastante, olha que eu gosto muito de me arrumar, e eu me deixei um pouquinho, até por causa dessa Mas questão. isso acontece bastante, falo muito, né? Que a sua imagem é o que você está sentindo ali por dentro. Exato. A sua imagem só mostra quem é você por dentro. O que está acontecendo? Tá uma bagunça ali dentro. Então, aí você demonstra isso através da sua imagem. E é isso mesmo. Muitas vezes a gente pensa só na criança, né, ali naquele momento, mas a criança está nos vendo. E se você estiver bem, ele vai se sentir bem, porque ele tá te vendo bem. Não, tá tudo bem, porque minha mãe, olha lá, tá que minha mãe tá bonita, tá arrumada, né, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então, isso aí sempre me chamou muito a atenção, assim, nesse momento que a gente passou. E eu vejo isso também hoje com as minhas clientes. Eu falo, acontecendo alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo. Você quer ajuda? Você precisa de algo? Né? A conversa, na verdade, é um pouco mais longa, né? Na consultoria de imagem. Mas eu tenho esse feeling aí, porque eu já passei por isso. Acredito até mesmo que muitas coisas a gente vai passando, né, na vida, para certos momentos nós sermos ali a luz de Deus, né? Nós sermos o canal de Deus naquelas vidas, né? Independente do momento que aquela pessoa ali tá passando, você pode ser um canal de Deus na vida dela por algo que você já passou. Eliette, você falou uma coisa muito importante que eu também percebo que nós passamos por esse mesmo crivo. Você falou a respeito de ressignificar e você também falou a respeito de florescer na dor. E eu percebo que quando nós passamos por várias e várias circunstâncias, é muito natural, às vezes, nós nos culparmos, de repente,
por algo e fica até aquela situação de ficar parecendo que você merece aquilo ou não merece. E aí você também fala muito a respeito do propósito, que você identifica que é uma missão, que é um propósito de Deus. Eu queria te perguntar algo nesse sentido, sobre essas crenças limitantes que as pessoas nos colocam, que o mundo nos impõe. Teve algum momento que você precisou também ressignificar a questão de que você estava passando por tal situação, você e seu marido, sua casa, não porque mereciam, mas porque de fato era um propósito de Deus? Você enxerga isso? Porque lá na frente, né, a gente sabe que você tem um trabalho social muito bem desenvolvido, não só para as crianças, mas também para as mulheres. É isso que você diz, que é ressignificar? Isso, ressignificar a minha dor. E em momento nenhum, foi o que eu disse a primeira vez. Sabe quando... O propósito de Deus é tão engraçado, porque quando ele é um propósito, ele não te incomoda. Por mais que você tá passando pela aflição, você tem paz internamente. Eu tinha paz internamente, independente de qualquer diagnóstico que eu recebia durante o dia. Foi uma parada, foi não sei o quê. Eu tinha paz, porque eu tinha certeza de que aquilo dali serviria em algum momento para alguma coisa e Deus tinha algo para falar para mim. Então, assim, seria muito desrespeitoso da minha parte com Deus me perguntar, mas eu não mereço. E quem sou eu para dizer para Deus o que eu mereço ou o que não mereço? É Ele que sabe o que eu preciso e não o que eu mereço. Então, naquele momento, eu precisava deste filho para viver aquele propósito, para entender aquele momento, para transformar outras vidas, porque o Lorenzo, quando ele veio, ele transformou não só a minha vida, mas ele transformou a vida do meu esposo, tirando ele do álcool que ele vivia. Ele transformou a vida da minha sogra, tirando assim um pouquinho daquela ignorância que ela tinha. Uhum. Ele transformou a minha vida em todos os sentidos, porque ele mostrou para todos a força que eu tinha e que muitos achavam que eu não tinha. Ele mostrou, tipo assim, cara, minha mãe é a minha força. E você falando isso, nós somos a força dos nossos filhos. É aquilo que a Ingrid diz. Quando ele olha pra gente, olha assim, tá tudo bem. Não, então tá ótimo. Se minha mãe disse, tá tudo bem. Porque eu também não fico falando pro Lorenzo de que ele tem isso, de que ele tem aquilo, de que ele tem prazo de validade, né? Segundo a medicina. Não fico todo o tempo todo, se isso acontecer, não trato ele dentro de uma bolinha de cristal. Porque hoje ele anda, ele fala, ele faz tudo o que o oposto disseram. Uau. Ele faz exatamente tudo. Então, assim, pra mim, isso foi ressignificar, porque eu poderia ter pego ali a muletinha do coitada, olha pra você ver, tanta coisa que essa menina já passou na vida aí, ó, agora vai receber um filho assim. E foi muito engraçado que eu escutei essa frase, você teve esse filho porque você merece, por tudo que você fez na sua vida. Aí eu pensei, o que será que eu fiz na minha vida que essa pessoa tá dizendo isso? Mas foi uma pessoa que tinha aí um sentimento meio ruim pelo meu esposo, de ele, quando era meio jovem, meio acelerado assim, foi buscar aí sua tia no hospital e ela teve um filho com síndrome de Down. E aí ele olhou para aquele menino e falou assim, nossa, ele parece um macaquinho. Eu falei, meu Deus, Senhor Jesus, como diz, ele não sabe o que fala. E foi uma brincadeira, assim, óbvio que não foi legal da parte dele, mas ela abortou de uma maneira muito assim e guardou para ela. Então, assim, depois de anos, quando nós casamos, se ele era jovem e tal, ela virou para mim e disse isso. Então eu disse, olha, eu compreendo a sua dor como mãe, né? E eu acho que você poderia também compreender que ele não sabia nem o que ele estava dizendo. Mas a sua dor não te permite ferir o outro. Exatamente. Eu te disse que a Eliette tem uma história de superação e de resiliência. Vamos mudar um pouquinho o foco agora da nossa conversa? Mas antes disso, eu quero te convidar para você acompanhar conosco um quadro que nós inserimos em todos os nossos episódios, onde eu quero trazer para você dicas sobre liderança, empreendedorismo. Esse quadro se chama Um Momento com Seu Consultor.
essa é uma das perguntas que eu recebo assim constantemente. Luiz, será que o meu salário está justo? Estou recebendo aquilo que de fato eu deveria receber? E aí eu sempre devolvo para a pessoa essa pergunta. Eu falo, o que você fez para você julgar que você deveria ganhar mais do que você ganha hoje? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa ela é contratada para fazer um tipo de serviço, mas ao longo dos tempos ela não se especializa. Ela não busca mais condições de aprimorar o seu trabalho. Ela investe em tudo, menos nela. Menos na educação dela. Menos na qualificação pessoal. E é um grande erro das pessoas, escute bem o que eu vou te dizer, é um grande erro você achar que alguém do céu vai cair e vai querer te presentear com cursos de qualificações. Deixa eu te dizer algo. Quem investe em você é você mesmo. Vou repetir. Quem investe em você é você mesmo. Esses dias atrás, conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, voltei a estudar. E ela parou, olhou para mim e falou, nossa, meu filho, tanto que você já estudou na vida, por que você quer mexer com estudar de novo? Para de confusão pra sua cabeça. E é engraçado porque qualquer mãe, em qualquer outra circunstância, ia falar o quê? Muito bem, estude mais, vamos lá. Depois de graduações, depois de várias pós-graduações, depois de vários cursos livres que eu já fiz, depois de vários congressos, de vários simpósios, de vários workshops, depois de já ter uma carreira consolidada como empresário, como empreendedor, como consultor de empresa, como professor em pós-graduação, eu decidi voltar para a sala de aula para estudar psicologia. Veja bem, eu chego lá, tem um bando de menino novo, não sabe nem o que quer da vida. Eu nunca me esqueço da minha primeira aula, a professora passando por todos e perguntando o que nós queríamos fazer ali no curso de psicologia. Todos falavam a mesma coisa, todos falavam, eu estou fazendo psicologia para eu me conhecer melhor. E aí quando chegou na minha vez, como um bom colérico que sou, eu falei, eu não estou aqui para me conhecer, porque se eu precisar me conhecer, eu vou fazer terapia, né? Eu quis dar um recado para quem estava lá, né? E eu estou aqui para conhecer mais sobre comportamento humano, sobre a mente humana. O que eu quero falar com você sobre isso? Eu estou investindo em mim. Eu estou abrindo mão do meu tempo, eu estou abrindo mão do meu dinheiro, eu estou abrindo mão do meu descanso. Eu poderia viajar mais, eu poderia descansar mais, eu poderia ficar mais tempo livre em casa, poderia de repente até assumir outros projetos, mas eu decidi voltar para a sala de aula para poder qualificar-me cada vez mais. E você? O que você fez? É sério mesmo que você vai ficar pedindo para o seu patrão, ou se você é patrão de si mesmo, você vai ficar ali, eu deveria ganhar mais, e aí fica atrás de um monte de coisas que dizem que dá renda extra, mas a verdadeira fonte de renda extra é o estudo, é a qualificação. Você só vai receber mais a partir do momento que você se qualificar mais. Eliette, é interessante, né? No bloco anterior nós estávamos falando aqui sobre toda essa situação da superação. E quando foi que você então teve ali aquela virada de chave, que você percebeu que toda essa história de superação, de resiliência, poderia transformar em insights, palestras, a veia empreendedora? Quando foi que você refloresceu? Tipo aquela história da Fênix, né? Eu falo isso muito da Ingrid, né, minha esposa. A minha esposa, ela renasceu. Ela, de fato, eu costumo dizer que ela floresceu, né? E é claro que os momentos difíceis, pós-momentos difíceis, você tem que tomar uma decisão na vida. Você precisa entender, eu vou continuar na seara do sofrimento contínuo ou eu vou usar isso como uma válvula propulsora para que eu possa me expandir, para que eu possa avançar, para que eu possa influenciar. Quando foi que você teve esse start aí, essa virada de chave para você então ir para as palestras, ir para novas formações e também a veia empreendedora? Olha, em 2022,
não foi nem o meu despertar. Porque é muito engraçado, porque às vezes o outro enxerga muito mais de nós mesmos do que a gente. E num acampamento de jovens, né, na igreja eu sirvo muito assim nessa parte. E aí tinha um grande cara que hoje é padrinho aí do nosso Instituto Hope, que ele não me conhecia ainda, ele só me via ali, porque a igreja é muito grande, são muitas pessoas. E eu encontrei um rapaz que tinha abandonado a mulher porque descobriu que a filha dele vinha com uma deficiência, a qual ele nem sabia qual era. E eu não falo que é uma coincidência, mas uma deusidência, nós estávamos servindo no mesmo lugar. E ele começou a contar e tal, e eu comecei a contar a minha história, começou a chorar. E aí eu pensei, uai, o que tá acontecendo? E aí ele falou assim, eu abandonei a minha esposa há 13 anos. Eu falei, o quê? Falei, por quê e tal? Porque eu descobri que a minha filha seria deficiente. E aí, assim, não julguei, mas eu não estava ali para isso. E aí eu partilhei, conversei com ele. E depois de tudo isso, ele decidiu ali naquele acampamento que ele iria atrás da filha dele. Conhecê-la, pelo menos pessoalmente, porque ele só a via por foto. E aí, no momento de partilha, esse homem me trouxe o que a gente fala de uma profecia, né? Uma palavra. Ele disse, olha, eu não te conheço, mas o que você compartilhou com esse cara sobre uma criança, e eu já tinha perdido também o Tomás, que foi o meu terceiro filho, que veio com a mesma cardiopatia do Lorenzo. Ele falou, você vai sair daqui, você vai abrir um CNPJ e você vai falar com mulheres, mães de filhos com o mesmo problema, ou pior do que o seu. Uau. Então, aí eu fiquei pensando, mas o que eu vou acrescentar na vida dessas mulheres? Porque eu não me via com esse olhar. Não me via com esse olhar de que eu consegui, junto com a graça de Deus, fazer com que o Lorenzo superasse todas as limitações. Até porque eu parei 1 ano e meio da minha vida para ele. Para estudar o problema e como a gente podia desenvolver tudo aquilo e chegar nesse denominador de que nada daquilo que está escrito vai acontecer. É a segunda palavra. Então eu comecei a de pouquinho em pouquinho, a compartilhar no Instagram a vida do Lorenzo, ele vindo da PAI, ele dando as convulsões ali durante o dia, as coisas acontecendo, a gente indo pro médico, a gente voltando. E aí as pessoas começaram a se interessar, a perguntar. Por outra deusidência, a gente vivia mais no hospital do que em casa. Eu fiquei alguns dias e encontrei uma mulher muito chateada porque o filho dela era deficiente. E exatamente quase com as mesmas coisas neurológicas do Lorenzo. E ela não aceitava, ela era recém-advogada, recém-formada. E ela se recusava em aceitar aquilo dali. E eu fiquei 12 dias com ela dentro do mesmo quarto. E o menininho dela, eu via que tinha como sair daquilo. E ela aplicava remédio no menino, eu falava, ele não tem isso. E aí, nesses 12 dias, eu convenci ela, como uma boa dominante que sou, eu convenci ela que o lugar que ela estava não era bom. De que ela precisava ir para a PAI, porque a PAI, assim, é um lugar que eu recomendo demais. Ali é um ponto de partida para as mães, para a criança, que é maravilhoso. E que ela tinha que ir para lá, ela estava em outro lugar. E eu falei, você tem que ir para lá, que lá ela vai desenvolver, lá você vai conseguir. Depois de alguns anos, ela me mandou uma mensagem. Mas eu liguei, né? Porque onde eu entro, eu começo a me comunicar. E lá na PAI eu já tava conhecendo, assim, todo mundo, o coordenador e tal. E eu liguei e falei assim, arruma uma vaga pra ela, por favor. E fiquei. E eu só sei que eu ajudei ela e o esposo dela, ele trabalhava de Uber. Eles entraram lá e depois ela me mandou uma foto. Eu fiquei assim, uau. O menininho dela tinha melhorado muito. Tava começando a andar, sentar. E ela me agradeceu muito por estar ali. Então eu pensei, olha só, de uma forma muito assim, sem intenção nenhuma, eu consegui ajudar. Eu falei, então se eu conseguir ela, se eu conseguir com aquele rapaz, eu posso conseguir com mais pessoas. E daí eu comecei a fazer coisas para poder ajudar, comecei sempre a partilhar sobre o que o Lorenzo vivia, sobre o que eu vivia. E essa importância hoje da autoimagem, porque me ajuda muito. É muito o que a Ingrid disse. Quando eu tô para baixo, que eu passo algumas vezes no espelho, aí o Espírito Santo me dá uma empurrada e fala assim, olha pra você. Que eu me olho e eu falo, tô precisando de um retoque, eu me arrumo. Não tô legal, não tô boa, eu vou lá e eu me arrumo pra mim poder me sentir melhor, pra minha autoestima elevar e pra me fazer o que eu preciso. Então eu falei, a maioria das mães atípicas, elas esquecem dela de uma forma natural, é meio que natural, da mãe, né? É da mãe, até da mãe animal, ali no reino animal acontece.
E eu falei, não vou deixar que essas mães se percam, né? Hoje a gente tem aí dentro um índice alto até de suicídio de mães atípicas. Por quê? Porque a carga é pesada. A gente partilha e fala disso aqui de uma forma muito leve, suave, mas na prática é pesado. É muito pesado. Então você precisa estar de bem com você. E dentro disso tudo eu descobri a neurociência para estudar o Lorenzo, as questões neurais, de como o cérebro dele desenvolvia, porque ele tem 85% do cérebro danificado. É muita coisa para um cérebro, né? Então eu falei, como que a gente vai? E aí eu vi muitas coisas, só que chegando lá eu conheci foi de mim. Chegando lá eu me encontrei nas minhas dores, nos meus traumas, consegui melhorar a mim e consequentemente eu melhorei o Lorenzo, eu melhorei a Alice, eu melhorei o meu esposo, melhorei minha casa. Então, assim, a neurociência foi uma descoberta, porque eu fui para entender de comportamento, fui para entender de mente, de cérebro mesmo. Cheguei lá, me descobri, entendi o meu cérebro, o meu comportamento, o meu desenvolvimento e já parti para a psicologia positiva, onde eu descobri a questão do bem-estar. O quanto é necessário. E, assim, mudou a minha vida. Eu falo que a minha vida ficou de pernas pro alto depois que eu fiz a psicologia positiva, mas pro sentido positivo mesmo das coisas. Porque ali eu descobri coisas que eu achava que não, isso aqui é irrelevante, não, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é um detalhe tão pequeno, mas que faz toda a diferença. Então essa descoberta para mim e esse olhar com um olhar mais de quero cuidar do outro também, porque eu sempre gostei muito de servir, de estar ali. Foi a partir daí que eu comecei a falar, eu quero ajudar então outras mulheres, e não só outras mulheres, outras crianças, porque assim, as crianças também precisam. Quando uma mãe não aceita a neurodivergência que o seu filho tem, a deficiência qualquer seja, física ou mental, quando essa mãe não aceita, ela dificulta muito mais a vida dele. Para a vida da criança e para a vida dela. Com certeza. E assim, quando você vai entrar no avião, a primeira coisa que te pede se o avião cair é para você fazer o quê? Exatamente, era isso que eu falava isso lá no hospital, lá na Araújo Jorge, eu falava isso para as mães, eu falava muito isso, eu falei, você já andou de avião? Tinha umas mulheres muito simples e humildes, lógico, óbvio. Você já andou de avião lá? Quando você vai andar no avião, a aeromoça, ela dá umas dicas para vocês lá, umas instruções de segurança. Então, primeiramente, se o avião despressurizar, né? Despressurizar. Vai cair uma máscara de oxigênio, ponha em você primeiro para depois colocar na sua criança. Eu até falava isso pro Luiz Paulo, que nós ganhamos uma cama, a pessoa falou assim, eu sei que vocês vão passar dificuldade financeira, então, rifa aqui essa cama. Uma cama maravilhosa, de quase 8 mil reais. E aí eu lembrei disso, que eu falava para as mães. Eu falei, e a gente dormir no colchão, no chão, com as colunas quebradas. Eu falando, não, isso aqui é para nós. Isso aqui é o nosso oxigênio. Nós precisamos disso daqui para cuidar melhor dele, né? Enquanto você estava falando da questão da capacidade, né, do seu filho, o cérebro dele tem 85% de danificações. De danificações. E aí eu lembro uma vez, estava na época da escola e eu odiava fazer educação física. E aí um dia, o professor teve uma ideia genial de levar lá o pessoal da Rotan para fazer caminhada com a gente. E aí a gente ia gritando. Você sabe, aqueles gritinhos que eles falam lá, aquelas musiquinhas. E aí o professor colocou todo mundo em pé, assim, parado, a gente rindo, né? Porque a gente não era de escola militar, né? Deixa um cara da Rotan ouvir você falando que é musiquinhas. Porque eu não sei o nome, é o grito dele. O pessoal da Rotan, né? Não leva a gente pra isso, não, é o grito de guerra, é o grito de guerra, calma, gente, é o grito de guerra. E aí, ele falou assim, quando você parar em desistir, pensar em desistir, é porque o seu cérebro só usou 40% da capacidade dele. Aí eu ficava assim, eu morrendo lá fazendo caminhada. Nossa, mas foi só 40, não é possível. E uma coisa que a Eliette trouxe, né, que a gente viveu isso também, nós ficávamos muito assustados com o índice de pais que realmente abandonavam as mães e os filhos, né? Consequentemente, os filhos, né? É algo assustador, né, Eliette? É um negócio, né, que a gente viveu isso lá por diversas vezes, a gente teve que... às vezes nós éramos agraciados com um presente, alguma coisa, e a gente acabava ofertando, né, para as outras crianças, porque
não tinha os pais, né? Não tinha... Tinha uma criança lá que eu só era apaixonada nele. Infelizmente, ele faleceu um tempinho depois do Isaac, mas eu era muito apaixonada nele. E aí, o pessoal lá no Araújo Jorge ficava assim, não se apegue às crianças. Eu falei, como? É impossível não se apegar a eles. O nome dele é Fábio Júnior. E aí, eu era apaixonada. Gente, ele é um menino encantador, ele tinha um A mãe era cílios, fã assim. do Fábio Júnior. Com certeza. E aí, um dia eu cheguei lá, e aí, cada dia, assim, era uma dificuldade muito grande para levar ele. Então, um dia era a mãe, um dia era o pai, outro dia era a tia, de prima, enfim. Era uma dificuldade. E um dia eu cheguei, encontrei ele lá para tirar sangue. Primeiro, era assim, você chegava, tirava sangue, ia para consulta para médica avaliar ali como é que estava, né, o seu sangue, né, os leucócitos e tudo mais. E aí eu vi ele de chinelo grande, ou seja, não era dele, e o pezinho dele cheio de picada. Eu falei, menino, o que aconteceu com o seu pé? Que é isso? Tava feio, tava muito feio, cheio de feridinha. Ele falou, tia, porque eu não tenho sapato. Aí, meu primo me emprestou isso aqui. E aí, na viagem acho que ele tava em Goiás Velho. Na viagem de lá pra cá, os mosquitos me achou dentro do ônibus. E aí, meu pai ficou assim, eu acho que vou ser internado. Eu pensei na minha mente, eu acho também. Eu pensei, eu faço o quê? Aí eu fiquei doida. Comecei a ligar pra todo mundo. Gente, vamos fazer vaquinha, vamos fazer vaquinha, não quero saber. Eu quero dar uma Crocs pra ele. Da melhor. Que tiver assim, tiver uma de R$500, eu quero dar essa. E aí a gente começa a fazer vaquinha e minha avó doou meia, blusa de frio pra ele. Pijamas. A gente fez uma vaquinha assim bem grande. A tia Delza, a né? tia Delza. Fazia, né? E doava pras crianças, né? Não, então a gente fez um monte de coisa assim por ele, por causa daquele momento dele ali. Então, não precisava julgar a mãe. Precisava só ajudar a criança. E foi o que a gente fez ali naquele momento. E eu costumo falar que quando a gente está passando por isso, em todo momento da vida, em todas as circunstâncias, você precisa ter uma mente forte, você precisa ter uma mente fortalecida. Uma mente fortalecida, um corpo fortalecido e um espírito fortalecido. São essa tríade para te manter. Porque quando você fortalece a mente, você ajuda o corpo. Quando você ajuda o corpo, você ajuda a mente. Quando você ajuda o espírito, você ajuda o corpo e a mente. Exatamente. Então, é uma tríade, assim, importante na sua vida. Porque quando você vai ali e vive dentro do hospital, você depara de frente com isso. E eu falo muito assim, hoje muita coisa melhorou, mas muita coisa precisa ainda ser melhorada dentro dos hospitais nessa questão. Muito. Uhum. Porque todos os dias era um leito ali que uma criança morria, que entrava em óbito, esse abandono que você ficava desesperada e aí você pensa assim, será que eu vou abandonar meu filho? Falta de dignidade, né, para muitas crianças, né? Falta de dignidade. E a gente precisa fortalecer a nossa mente, porque nós somos mães e nós, às vezes, é mãe de primeira viagem, como diz. E aí você depara com essa verdade, com essa situação, como vai ficar essa psicológico? Muito fácil você ter uma depressão pós-parto. Então, assim, o hospital precisa ter mais esse suporte ali dentro para pegar essas mães, desenvolver essas mães, ajudar a fortalecer a mente dessas mães, ter sim um desenvolvimento, eu não falo assim nem religioso, mas espiritual dentro dos hospitais, porque não tem. Tem muito raso, muito fraco, coisa que você até perde, porque às vezes ou é o padre ou é o pastor foi ali, você não tá, você perdeu. Um exercício, porque não faz com as crianças ali a fisioterapia, não precisa fortalecer, precisa também ter um para a mãe, precisa ter um amparato para a mãe quando recebeu o diagnóstico é uma criança com qualquer deficiência que seja. A gente tem aqui, esse tipo de suporte. Vamos começar por aqui. Porque a mãe é a base da criança. E eu falo que isso é tão importante porque eu coloquei uma regra pro meu esposo que foi, a gente não chora dentro da UTI. A gente chora quando a gente foi embora, lá na nossa casa. Exatamente. Ou dentro do carro. Porque ele viu o Lorenzo, que quando a gente, assim, o rins para de funcionar, você fica muito feio, né? E como ele era bebê e tava muitos cortes, então assim, ele ficou deformado. Então a gente chegou lá e ele estava deformado. E meu marido assustou e falou assim, não é ele. Eu falei, é ele, calma o coração. E ele, nossa, mas ele, assim, ele não soube controlar a emoção dele. E ele expôs tudo que ele estava sentindo ali naquele momento. Acho que ele pegou tudo e já depositou e chorou e tal. Eu não venho ver ele mais. Eu falei, ok, é a sua decisão, mas talvez ela pode te afetar lá na frente. E aí enquanto ele não desinchou um pouquinho, ficou melhor assim pra olhar, ele não foi. E aí eu disse, aqui você não chora.
Aqui, o único direito que você tem é de trazer energia positiva para ele e uma oração. Era o que eu fazia todos os dias nos meus 5 minutos. Quando eu entrava no carro, aí era outro assunto. Aí eu me desabava e quando eu entrava no banheiro, era 2 horas tomando banho. Porque ali eu me descarregava e chorava, até porque também tinha a Alice, não vou ficar chorando na frente dela. Então eu ficava 2 horas no banheiro debaixo do chuveiro. Chorando, 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 até eu me aliviar. Saía dali com os olhos inchados, mas eu saía com a alma vazia e limpa. É isso aí, né? É isso a gente tem hora que a gente fica até sem palavras, né? Quando você fala todas essas histórias, para nós é muito real, né? Nós passamos por tudo isso, né? E a gente também começa a reviver, né? Todas essas histórias, né? Mas eu quero te dizer, você que está aí nos acompanhando, a gente não quer deixar um ambiente triste, abatido, muito pelo contrário, que é uma história de A superação. gente quer um ambiente de fé. Exatamente. É para ajudar você aí que por acaso está passando por algo parecido. Ou se você tem um familiar, para você saber, né, agir com elegância. Porque eu não sei se para vocês faltou, né? Eu vejo que muitas pessoas faltavam com elegância comigo. Não com elegância de, eu vou sentar direitinho aqui do lado da Ingrid, comer com garfo e faca. Não, não é esse tipo de elegância. Elegância, ela vai muito além disso, né? Elegância é comportamento. E como você se comporta, né, diante de uma situação assim. Muitas pessoas chegavam em mim e falavam assim, eu não tô te vendo chorando, você não deve estar sofrendo. Não tô não, eu perdi um filho, eu tô feliz, assim, pulando de alegria, enfim, né? Então, só contando aqui um pouquinho pra você de como eu passei por tudo isso, eu me blindei. Então, esse assunto aí, eu não abro para as pessoas falarem comigo. Então, as pessoas falam assim, mas e o Isaac? Não, esse assunto não é com você. Então eu me blindei, não falo disso na internet, eu não falo disso para muito, mas quem me conhece de perto sabe da minha história, né, e tudo mais, mas eu não falo, porque, tipo, quando ele ficou doente, uma pessoa chegou em mim e falou assim, e se esse menino morrer, o que vai ser de mim? Eu falei, gente, o que vai ser de mim? Que sou a mãe do menino. Pensa, não, então assim, tem muita gente que falta com essa elegância. Então hoje nós estamos aí te ensinando a lidar com elegância, tá? Você que está me ouvindo aí, não é assim que fala com a mãe. O que você pode dizer? O que você está precisando hoje? O que você precisa de mim hoje? Você precisa que eu busque sua filha na escola? O que você precisa? As minhas amigas, elas fizeram rebuliço. Minha amiga Débora mesmo, ela parecia que ela adivinhava o que eu tava pensando. Aí teve uma vez que o Isaac ficou internado 3 dias. Ela foi 3 dias lá em casa, minha filha estudava em colégio militar, estuda, né? E aí ela tinha que fazer um coque e ela não sabe fazer o coque. E aí ela tava pedindo pras meninas na van fazer o coque para ela. E aí minha amiga pensou, nossa, a Ana não sabe fazer coque. Eu vou para lá. Ela ia para lá fazer almoço, fazia coque na Ana e ia embora. Então, assim, pensa, né? Eu acho interessante demais isso. Então, por isso que hoje eu falo tanto sobre comportamento, sobre imagem, e que tudo isso tem a ver. Como você disse também que é importante a gente pensar no corpo, mente e espírito, né? E eu acho isso muito interessante. Isso é uma das coisas que eu mais penso hoje em dia, porque eu precisei ser curada, eu precisei ser transformada e eu precisei, de novo, ter uma experiência com Deus incrível, extraordinária, que Deus fizesse, assim, Deus fez um rebuliço aí na minha vida do ano passado pra cá, né, querido? Deus fez aí um rebuliço e eu acredito que muitas pessoas se espelham, né? Em mim, em você, nessa força, nessa superação, no lindo aqui também. Porque nunca saiu do meu lado, tá vendo? Os pais abandonaram. Meu marido tá aqui. Seu marido tá aí, não te abandonou. Então, e hoje em dia você tem esse trabalho extraordinário aí, que você falou, né? De um instituto. Então, eu queria que você contasse mais pra gente como que é esse instituto. E o que ele abrange, quem ele abraça, como que é? O Instituto, ele nasce esse ano, né? De uma forma muito, assim, natural, mais uma vez escolhida por Deus. Através de uma amiga de um amigo, né? Eu trabalhei um tempo como produtora e aí essa amiga fez um acampamento e ela estava querendo desenvolver esse instituto, porque ela estava sempre tentando fazer com que ele acontecesse, ela não conseguia. Ela é psicóloga, neuropsicóloga, e ela atende crianças, e ela ama. E esse era o sonho dela. E aí ela tinha uma casa e ela ia tentando e nada dava certo e tal. Aí meu amigo falou, conheça alguém que vai te ajudar na captação de recursos, que vai fazer um planejamento para você. No dia 4 de janeiro ela me ligou.
olha, eu sou fulana de tal, Karine, doutora Karine Araújo. Eu sou doutora Karine e tal, o Anderson falou de você, eu tô querendo montar um projeto. Mas assim, eu tô querendo uma sócia. E aí ela já foi muito direta, assim, no que ela queria e tal. Eu falei, aí eu pensei, naquele dia eu tinha dito assim pra mim, no começo do ano, que eu tinha passado por uma sociedade que eu fiquei meio constrangida. Eu falei, não quero ser mais sócia de ninguém, nem do meu marido, nem de ninguém, só de Deus. E aí, no dia 4, ela liga e fala isso. E no dia 3, no domingo, eu tinha feito o meu, que eu sou a do planejamento, da planilha, do desenho, tudo, né? Tinha feito meu quadro dos sonhos. Nem não é a dominante, né? Que a gente conhece, né? Que é isso, tem que estar tudo sob controle, a minha visão. Eu fiz o meu plano, o meu quadro de sonhos e lá me veio no coração de que há muito tempo eu estava deixando de querer fazer aquilo que o Senhor já tinha colocado no meu coração por medo, por condições financeiras, pelo que o outro tá falando. Mas você não tá nem alinhado financeiramente, você vai querer montar gestão de caridade? Você que tá tendo que ter caridade. Tipo assim. Uhum. E aí, por todas essas questões de ouvir os outros, eu simplesmente fui deixando. Eu falei, eu vou pôr aqui, porque uma amiga minha falou assim, Eliette, vamos no orfanato? Aí eu falei, nossa, pegou na minha ferida, né? Eu falei assim, olha, eu sou filha de criação e tal, sofri abandono, acho que ir no orfanato eu não tô preparada. Ela, lógico que você tá. Eu falei, não tô, no curso de neurociência, só conheço pessoas maravilhosas nessas pós que eu faço, por isso que eu não vou deixar de fazer pós. Vai ser outra em cima de outra. E aí ela falou, vai. Aí eu coloquei uma foto lá e falei, o que eu vou fazer esse ano? Vou para o orfanato da Sandrinha, minha amiga maravilhosa. Um beijo, Sandrinha, você vai assistir esse podcast. Maravilhosa. Aí eu coloquei lá com essa intenção. No dia 3, no dia 4 ela me liga. Eu falei, Senhor, mas eu falei, foi o orfanato, né? Não foi outra coisa. E ela, não, e eu quero abrir só neurodivergente. E ela não conhecia a minha história, não sabia quem eu era, ela só mandou esse áudio de uma forma bem resumida. E aí aconteceu o Instituto, nós nos encontramos e tal, muita coisa aconteceu. Ela é uma pessoa maravilhosa, né? Só que bem assim, acelerada, né? Mais do que eu. E aí ela, extra não vai dar certo. E não sei o quê. E ela falou assim, olha, faz acontecer que eu participo junto com você. No fim do caminho, ela já não quis ser mais minha sócia. Falei, nossa, será que essa dominante tá dominando desse tanto? A dominante tentando se controlar, Luiz Paulo. Imagino. Aí eu falei, não, é esse negócio de equilíbrio na vida, né? Em alguns momentos ela é tudo. Como eu sou uma dominante que sai tratorando, e eu ouvi já muito isso, todo mundo, eu faço mesmo. A Paixão de Cristo 2023, eu fui lá e meti o peito e fiz o negócio acontecer praticamente sozinha. E aí eu falei, não faço isso mais não, agora eu vou... Ela me ajudou a me dar uma controlada. Aí o que eu fiz? Deixei ela fazer algumas coisas à frente. Porque eu falei, ela que veio com o projeto, ela que veio com a proposta, então eu vou deixar. Aí fui deixando para me dizer que eu sou uma dominante controlada, né? Como eu falo sempre para a professora Landim. E fui deixando. E o que ela aconteceu? Ela achou que eu tinha abandonado ela. Eu falei, oh meu Deus, a dose foi muito alta. Não dei conta de pôr o equilíbrio. E aí ela disse, então você faz ele acontecer e eu estou junto com você. Aí eu falei, ô Senhor. Aí eu falei, eu vou deixar de novo. Eu falei, mais uma vez eu vou desistir? Falei, beleza, Senhor, tem dinheiro, não tem, mas eu tenho coragem, força e eu vou fazer. E aí eu comecei a ir atrás das coisas, a ir atrás das pessoas. A gente tem hoje ali 10 profissionais dentro da área da psicologia, TO, musicoterapia, que estão junto com a gente. Muito e a gente está desenvolvendo. O nosso sonho é fazer uma sede, mas antes de qualquer coisa eu coloquei assim na presença de Deus para que Ele traga aquilo que Ele quer que aconteça no Instituto. E se já foi acontecendo isso, é porque é assim que é para ser. E hoje a gente pegou o Instituto e fez com que ele nascesse numa barriga de aluguel. Hoje a gente fez uma parceria com a Casa Amor, que é lá do Mar de Germana. São 150 crianças. Uau. Então a gente pega o nosso instituto que fala de psicologia, que trata todas as questões neurodivergentes, entra para dentro dessa Casa Amor e ajuda aquelas crianças. E aí a gente está expandindo esse instituto. Estamos levando ele para a igreja agora eu faço parte, para levar conscientização sobre a neurodivergência e para captar essas mães, para captar essas crianças e fazer o instituto acontecer da maneira que ele precisa ser. E o nosso foco é cuidar de crianças neurodivergentes, de qualquer neurodivergência, não só o autismo, não só o TDAH, não só o TOD, mas ali
igual o Lorenzo. O Lorenzo é uma criança que tem microcefalia. Então, acaba que traz todas as outras neurodivergências para dentro. Então, como que eu vou cuidar só de autista? Se eu tenho uma criança que tem várias coisas. Então, eu pensei por esse lado, porque a gente vê muito hoje foco só em algumas coisas, mas existe uma outra gama muito gigante que não está sendo assistida. E esse é o nosso intuito. E o outro foco é as mães. Doutora Karina cuida dessa parte das crianças neurodivergentes e eu cuido da parte das mães, conscientizando essas mães, ajudando ela ali a ter mais autoestima, ajudando na conscientização de aceitar a condição do seu filho. Entender que não acabou, Entender não é que aí. não acabou. Eu acho interessante que tem algumas histórias, eu não lembro direitinho quem é, tá, gente? Então, assim, vai me perdoando aí. Mas não lembro se é a história de Albert Einstein ou se é de Beethoven. Beethoven, né? Que a escola chamava a mãe dele, esse menino presta, esse menino é burro, esse menino tem, né? Xingava o menino. Não, aí ela pegou e falou assim: não, meu filho é um menino muito inteligente. Menino, você não é assim. E ela profetizava, falava na vida dele, orava por ele e profetizava sobre ele. Acho que ela tinha muitos outros filhos, né? Também. Então ela se empenhou ali em ajudar ele e entender. Você não é assim, só Beethoven. Só o Beethoven. Então, para você ver que nós não sabemos aonde que nossos filhos vão. Nós não sabemos. Nós temos é que colocar, falar assim, vai dar para eles essa autonomia de conseguir fazer as coisas, o máximo possível de coisas sozinhos, né? E deixar com que eles voem. Nós não sabemos. E se tem um Beethoven lá nesse instituto? E se tem um Albert Einstein? E se tem alguém que inventa, né? Que faz aí uma vacina de cura para alguma doença terminal, algo assim, né? Porque eu lembro que eu fui designer, né? Então, a gente teve uma matéria em que a professora falou: nós vamos solucionar um problema. Qual que é o problema? Não sei. É um problema. Nós temos um problema. Então, eu tenho uma sala e nessa sala eu preciso colocar uma luminária. O que eu preciso fazer para colocar ela? Então, vamos ali escrever o que eu preciso fazer para solucionar esse problema, que é colocar uma luminária numa sala. Então, eu preciso de energia, eu preciso do bocal, eu preciso de um eletricista. Então, sabe, fazer e escrever mesmo o que eu preciso fazer para solucionar esses problemas. E é isso. Então, hoje o seu problema é ter um local, mas você já tem a solução para tantas coisas, né? Eu acho tão incrível. Então, gente, vai que tem alguém nos ouvindo que quer investir em você, que quer investir aí nesse projeto maravilhoso. Então, deixa aqui, vocês deixem aí nos comentários ou fala aí, né? Chama a gente aí nas redes sociais. Daqui a pouquinho ela vai passar as redes sociais dela. E aí vocês vão chamar. Se tiver aí, eu tenho aqui uma casa e eu não vou usar agora. Você pode vir aqui, Eliette, usar essa casa. Eu profetizo em nome de Jesus que vai ser assim, desse jeito. Porque quando Deus abre as portas de verdade, né? E não há problema que não tenha solução. É isso. Bom, nós vamos já daqui a pouquinho, infelizmente, encerrar esse episódio. Mas assim como eu tenho um quadro, essa senhora aqui também tem um quadro e eu vou deixar que ela faça esse convite para você. Então, eu quero, neste momento, falar aqui com vocês que nós vamos ter sempre um quadro aqui que ele chama Pode Vender. Então, Eliette, quero te fazer um convite. Pode vender. Muito obrigada. Então, agora eu vou vender aqui, fazer o meu pitch de venda. É isso mesmo. É isso aí. E vocês vão lá na minha rede social, eliette.fonseca. Hoje eu trabalho com saúde mental e performance sustentável. Hoje eu levo aí para as empresas palestras e treinamentos, levando a NR1 e sobre a saúde mental dos profissionais. Então, se você tem uma empresa, se você está precisando aí treinar os seus líderes, seus gestores, seus colaboradores, pode entrar lá no meu Instagram, lá tem os links lá para você contratar as palestras que você precisa, ou se você está precisando aí de uma mentoria de mulheres, hoje eu faço especificamente para mulheres, e essa mentoria é sobre essa ressignificação, é sobre propósito, é sobre transição de carreira, é sobre melhorar a sua carreira. Então, estou aberta, estou ali pronta para poder servir o que vocês precisarem. É só me chamar lá na minha rede social e me chamar. Tenho palestras também para as mães. A palestra se chama Mães Especiais Empreendedoras.
Tem para as mães especiais e também tem aí para as mulheres. Em alguns momentos eu faço aí de bem-estar e felicidade, palestras corporativas ou eventos. É só vocês entrar lá na minha rede e me contratar, que eu estou à disposição. Bom demais. Eliette, para a gente ir caminhando já, né, infelizmente, para o final, eu queria que você falasse um pouquinho dessa veia agora da escritora Eliette, né? Da palestrante, mas de uma forma mais específica ali dos seus livros, das suas colaborações. Fala um pouquinho pra gente a respeito dessa parte aí que você agora já vem atuando e vem abençoando aí muitas pessoas. Então, depois de um convite, depois da neurociência, eu falo que cada pós me traz ali algo muito maravilhoso. A primeira pós de neurociência, eu tive aí a graça de poder participar em coautoria com mais 4 colegas e nós desenvolvemos um livro, onde eu falo de produtividade e gestão de tempo. Que nesse caminhar aí da minha vida eu tive que aprender a ter bastante gestão de tempo e ser produtiva, né? Sendo mãe, empreendedora, sendo estudante, sendo um monte de coisa. Então eu tive que aprender a gerir melhor o meu tempo, né? Ter qualidade de vida para os meus filhos, ter qualidade de vida para mim, aprender o meu bem-estar. E aí a gente lança esse livro, a gente lança agora aí nesse mês. E depois de tudo isso também que aconteceu, eu recebi um outro convite e lanço também um livro falando sobre as escolhas que curam, do abandono ao perdão. É um livro em coautoria com algumas mulheres da SEG aqui de Goiânia, aonde eu falo aí sobre essa importância da ressignificação, ressignificar a sua dor. Ali eu trago um pequeno relato de toda a minha história de vida, né? Como foi o abandono para mim, como eu ressignifiquei esse abandono. E lá eu escrevo uma pequena parte de um capítulo e tem mais 111 águias ali escrevendo também suas histórias, suas vivências e suas experiências. Então eu entrei nesse mundo de escritora e gostei demais. Desde criança eu gosto de escrever e aí por algumas coisas eu deixei esse sonho, porque sempre jogaram os meus livros que eu escrevia fora. Achava bobeira, essa menina só quer ficar escrevendo. Então jogava e aí eu falei, isso é palhaçada mesmo, não vou. E aí quando eu tive a primeira oportunidade, é tão engraçada essa questão do merecimento, né, dos traumas, que quando a minha amiga falou assim, fazer um livro, eu falei, que bobeira, fazer um livro. Aí depois eu pensei, vou fazer para que eu acabei de identificar que eu tenho um trauma. E eu vou escrever esse livro. Aí eu fiz o primeiro, agora fiz o segundo e eu estou indo para o terceiro, que é sobre o Lorenzo. Esse não é em coautoria, esse é só meu mesmo. Ele está sendo desenvolvido. E ali eu tenho que vão fazer meu prefácio, que é o padre, que fez o batismo do Lorenzo, comprovando tudo que aconteceu. A nossa doutora Tabata, que é a que trata dele, neurologista, que fala sobre tudo que ele tem e tudo que ele vive. E com certeza outros virão. E assim, é algo libertador. Escrever é muito bom. Escrever você se cura. Porque você tá ali desabafando coisas que muitas das vezes estava presa em você. E a psicologia, ela traz aí essa teoria, ela traz esse exercício que é você escrever, colocar para fora o que tá dentro do seu coração, para que você se cure de, às vezes, coisas que você acha que você já se curou, mas que lá no fundinho ainda te causa uma dor, te causa um incômodo, te causa algo que você acha que não, isso não tem nada a ver com a dor. Mas às vezes e escrever é libertador, é muito bom. Você começa a escrever, você vai vendo, já vai dando outro livro. É isso. Tão empolgante que é escrever. E livro também é um legado, né? Livro é um legado. E eu sempre falo isso. Eu não vim no mundo para ser somente mais uma pessoa. Eu vim para deixar um legado. Porque para ser somente mais um, eu me recuso. Que bom. Consegue ser dominada agora para você responder assim, papum, sem pensar. Sem pensar muito, sem devagar muito? Consegue? Uai, consigo. Meta para daqui 1 ano. Daqui 1 ano, que o meu Instituto Hope seja muito conhecido, que eu esteja ajudando muitas mulheres, muitas mães, que os meus livros do Lorenzo sejam um best-seller, para poder comprovar o poder de Deus na vida de outras pessoas, assim como ele fez na minha, ele faz em outras. Uma grande empreendedora, uma empresária referência, uma palestrante e uma mentora. Uau, era para ser rápido, né? Mas tudo bem, eu aceitei, tá?
Seu maior sonho de vida? Viver o meu propósito. Uma decepção? Ter deixado os meus sonhos. Seu maior avanço? Ter me autoconhecido. O seu legado? O meu filho. Sua paixão? Minha família. Onde você quer chegar? O limite é o céu. Essa é a Eliette Fonseca. Muito obrigado. Obrigado por ter aqui exposto um pouco do seu tempo. Obrigado por você compartilhar histórias tão ricas que nos inspiram, que com certeza vai inspirar muitas pessoas que estão do outro lado. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, tem alguma coisa que a gente não te perguntou e você quer falar? Olha, eu imagino que vocês tenham perguntado tudo que precisava perguntar. Claro que sempre tem a mais. Só que eu só queria mesmo deixar um aprendizado, né? Que a vida me trouxe durante todos esses anos sobre esse ressignificar. Você não é o que te feriram. Você não é essa pessoa. Você é o que você faz do que te feriram, do que fizeram com você. Então não deixe que nenhuma dor te impeça de florescer. Seja luz para os outros. Transborde. Mas transborde coisas boas. Porque de coisas ruins, o mundo já está transbordando demais. É verdade. Eu acho incrível uma conexão boa aqui. Porque eu falo também, tem uma coisa que eu falo sempre, eu coloco aí nas consultorias, eu falo para as meninas, você não é o que você pensa que você é. Você não é os seus pensamentos, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Deus criou você para ser. Exatamente. Engraçado essa conexão, né? Deus Bora. conecta. Então, bora, gente. Quero pedir pra vocês, se inscrevam no canal, curta, comenta, compartilha, manda aí pra galera que você conhece aí que vai ver isso aqui, esse momento aqui, e vai de alguma forma agregar aí na vida de alguém, né? Eu acredito que vai muito. Conta aqui pra nós, aqui nos comentários, o que vocês acharam, o que mais vocês querem que a gente faça, entrevista com quem, sobre o que a gente fale, né, querido? É isso aí. E é isso. Vambora, Eliette? Vamos embora. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Espero estar aqui mais vezes falando de muitos outros assuntos, porque a gente tem muita coisa pra falar. Ixi, É isso e aí. muito. Gente, é um prazer sempre estar com você. O Identidade em Foco é isso. É você tomar as rédeas da sua vida. É você parar de acreditar que as pessoas podem e precisam ficar te rotulando. Você precisa entender que Deus te criou com um propósito. Você sabe, quando você entender que algo está te limitando, entenda uma coisa. Você é a imagem e a semelhança do Criador. Imagem nos fala a respeito do caráter. Tudo que Deus tem, tudo que Deus pode, nós também temos e nós também podemos. Semelhança nos fala de ser parecido ali com Deus. Tudo aquilo que Deus tem na sua essência, nós também semelhantemente temos. Deixa eu dizer algo muito importante para você. Quando Deus te criou, Ele te colocou com um propósito. O propósito de você se auto-identificar com Ele mesmo. O Identidade em Foco fica por aqui. E assim como a minha esposa fez o convite para você, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e até a próxima.